Romanos, capítulo 3, versículo 27. Diz assim a Escritura, meus irmãos: onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Amém. Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos hoje aqui para ouvir, Senhor, Sua palavra santa, ouvir Sua voz, através da pregação e também através da ceia do Senhor, que vamos participar daqui a pouco, Senhor. E nós pedimos que abençoes, que fales conosco e que possamos compreender, Senhor, abrir o coração para receber com fé, com humildade, com obediência a Sua palavra, Senhor. Entendamos mais o Seu amor, Sua graça, e sejamos mais humilhados e mais consolados também, nos tornemos mais gratos, cheios de amor a Ti, Senhor, e ao próximo também, com perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Amém. Irmãos, nos domingos da ceia, eu tenho trazido aqui para os irmãos alguns estudos sobre o Evangelho de Jesus. Não que nos outros dias não fale do Evangelho, todo domingo, mas falando mais diretamente da cruz de Jesus, da obra da graça. E nós temos visto aqui, tenho meditado com vocês aqui nesse trecho. Hoje já é o terceiro domingo da ceia, que eu medito aqui com vocês nesse trecho, que vai do versículo 21 a 31, em que o apóstolo Paulo fala que, no versículo 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, toda a humanidade, sem exceção, está longe de Deus e longe da sua glória, mas Deus salva gratuitamente. A grande palavra está no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. É muito interessante que ele coloca duas vezes aqui, gratuitamente pela sua graça. Há uma ênfase muito grande aqui na graça de Deus. Então, sem nenhuma obra, nós somos salvos, porque na verdade todas as nossas obras fazem o que está no versículo 23. O versículo 23 diz: todos pecaram. Essas são as nossas obras, pecado. E consequentemente, destituição, afastamento da glória de Deus, e uma vida que não é para a glória de Deus, né? Pode ter esses dois sentidos, deve ter esses dois sentidos aqui. Tanto o pecado nos separa de Deus, como o pecado é não viver para a sua glória, para o seu louvor, irmãos, mas a graça resolve isso. Então, não as obras, não a nossa justiça, mas a graça de Deus, de maneira que Jesus Cristo veio a esse mundo. Paulo continua explicando no versículo 25, ele diz como é que Deus operou essa graça. No versículo 24, aliás, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, ele no finalzinho ele diz, pela redenção que é em Cristo Jesus. É em Jesus que essa graça chega a nós, e no versículo 25 ele diz, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Ali no propiciatório, onde tinha ali, meus irmãos, a questão no tabernáculo antigo, e que o sacrifício era feito, havia o sangue, e Jesus Cristo então estava ali sendo tipificado em que ele propiciava a Deus, isto é, ele apaziguava a Deus. O sangue de Jesus Cristo, Jesus morrendo, aí tudo estava tipificado ali no tabernáculo, iria apaziguar esse Deus que estava irado, e nós seríamos então justificados no sangue de Jesus, que morre pelos nossos pecados. E no momento que nós cremos, é isso que Paulo vai dizer lá no versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras, ou seja, nós não fazemos nada para sermos salvos, nós confiamos no que Jesus já fez. Quando nós cremos, nós somos justificados. O que é justificação, meus irmãos?
é Deus atribuir a nós a justiça de Cristo, aquilo que Cristo fez, tanto a sua vida santa como a sua morte por nossos pecados, é atribuído a nós. Nós somos considerados justos aos olhos de Deus, e Deus diz assim: vocês estão limpos, justos, na minha presença santíssima. Eu só quero lembrar vocês que nós estamos estudando o livro de Números, tem sido muito assim, instrutivo para nós, porque todo o Pentateuco, né, você pega o Levítico, especialmente Números acontecem algumas tragédias, porque acontece a revolta de Coré, muita gente morre, acontece, irmãos, ali a murmuração do povo, e pessoas morrem, pessoas não respeitam a Deus ali, o seu tabernáculo, e morrem. E Deus diz ali, num dos capítulos que nós estudamos há poucas quartas-feiras, Deus diz assim: olha, para que vocês não morram, eu coloquei o tabernáculo e o sacerdócio, eles vão proteger vocês. O que é isso? O que Deus estava dizendo ali? Deus estava contando para Jesus: para que vocês não morram, eu vou dar o meu sacerdote, o meu sumo sacerdote, que Hebreus vai dizer, o sumo sacerdote celestial, que é quem? Jesus Cristo. Para que vocês não morram, ele vem morrer por vocês, ele vem salvar vocês. Então, meus irmãos, para que nós não morramos, nós temos que olhar para Jesus, nós temos que confiar nele. Esse é o Evangelho de Jesus, sem obra nenhuma, sem nada que eu possa fazer, eu não posso fazer nada. E a partir do momento que eu creio, eu sou justificado, eu entro sim no processo de santificação, mas não é para ser salvo. Eu já fui salvo gratuitamente. Agora a santificação é uma resposta à graça de Deus, é gratidão. Eu só estou aqui falando algumas coisas para tocar no ponto, irmãos, que eu achei bom destacar hoje, e exatamente a questão do versículo 27, que eu li com vocês no início, né? Que eu convido vocês a lerem novamente, que diz assim: onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Observe que o apóstolo Paulo fala de uma vanglória, de uma soberba, de um orgulho humano, e ele diz assim: olha, esse orgulho humano, ele é retirado, ele é excluído. Esse orgulho humano é pernicioso, esse orgulho humano é ruim, é mau, e ele é excluído pela cruz de Jesus, pela fé. Por qual lei é excluído esse orgulho, essa vanglória? Das obras? Não, as obras elas incentivam o orgulho. A pessoa que acha que pode ser salva pelas obras, ela está se orgulhando, ela está dizendo assim: eu posso me salvar. Então ali está a vanglória, ali está o orgulho. Aí por isso que Paulo diz: por qual lei? Das obras? Lei aqui provavelmente para Paulo no sentido de princípio. Existem dois tipos de vida, dois princípios que orientam o ser humano: ou é a vanglória ou é a graça, ou é as obras ou é a confiança, a fé, a lei da fé. Quando o apóstolo Paulo diz assim: por qual lei a vanglória ela é excluída? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus, eles não creem em si. O orgulhoso, o soberbo, aquele que tem vanglória, confia em si. A fé dele está em si mesmo. Mas aquele que confia em Jesus, aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus, ele não confia em si, ele confia em Jesus. Então se exclui, meus irmãos, se exclui a vanglória. É muito importante nós enfatizarmos isso. Então, aonde o Evangelho está operando, aonde o Evangelho está se manifestando, aonde as pessoas estão confiando em Jesus Cristo, a vanglória está sendo excluída, o orgulho humano está sendo excluído. Mas aonde o Evangelho não está operando, o orgulho humano está sendo instituído. As pessoas, elas estão ficando cada vez mais e mais cheias de vanglória, cheias de orgulho, se orgulhando em si mesmas, se orgulhando na sua própria capacidade de fazer alguma coisa. É isso que elas estão fazendo continuamente. Então nós temos esses dois tipos de religião. Deixa eu colocar mais um aspecto aqui que eu já tratei também, irmãos, nessas exposições anteriores, a ceia do Senhor,
que eu disse para vocês que existe dois tipos de pessoas ou de atos que as pessoas vão praticar quando elas não estão confiando no Evangelho de Jesus Cristo, quando elas não estão descansando no Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro deles é colocado no capítulo 1 de Romanos, o segundo é colocado no capítulo 2. Veja que Paulo ele trata desses dois erros. O primeiro erro é aquele do capítulo 2, a partir do versículo 18, em que a palavra de Deus diz assim, que os homens, vamos ler aqui no versículo, capítulo 1, versículo 21 e 22, em que ele diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ele está falando aqui dos homens que simplesmente dizem assim: nós não aceitamos Deus. Não aceitamos Deus, porque Paulo tinha dito no versículo 20, porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, o eterno poder dele, a sua divindade, claramente se vê nas coisas que estão criadas, mas eles rejeitam Deus, a sua revelação, e tomam a sua própria sabedoria. Versículo 22 diz, dizendo-se sábios, tornam-se loucos. O que é isso, irmãos? Vanglória. Vanglória. Os homens, eles dizem assim: não queremos saber de Deus, não queremos saber da sua revelação, nós simplesmente dizemos, nós vamos assumir as nossas opiniões, a nossa sabedoria, aquilo que nós dizemos que é Deus ou que é a divindade, e aí então eles caem em muitas idolatrias, em muita degradação moral, também o apóstolo Paulo vai falar aqui. Esse é o tipo de pessoa que a gente vê nos nossos dias, que diz assim: eu não quero saber de Deus, eu sou uma pessoa, especialmente tem gente que se acha muito intelectual e muito inteligente, porque, por exemplo, é ateu, porque não pensa nessas coisas de religião. Esse é um exemplo disso, meus irmãos, de pessoas que simplesmente não querem saber de divindade, de religiosidade, de nada dessas coisas. Elas se sentem sábias. É o homem secularizado também, talvez não declaradamente ateu, mas na nossa sociedade em que ele vive como se Deus não existisse, isso não importa, eles não dão valor a Deus. Vanglória. O capítulo 2 também fala de outro tipo de gente. Esse é o religioso. Leia comigo agora o capítulo 2, versículo 1, que diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ele está falando daquele que se sente justo aos seus próprios olhos. Veja que ele fala lá no versículo, irmãos, 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Lá no versículo 17 ele diz: eis que tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, sabes a sua vontade, aprovas coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guia dos cegos, dos que estão em trevas, instrutor de nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Ele está dizendo de gente que é religiosa, que se apega à lei de Deus e diz assim: eu cumpro a lei, eu sou justo. O que é isso? Vanglória. Então nós temos a vanglória do homem que diz assim: Deus não existe, eu não quero saber de Deus, nem penso nessa coisa de religião, eu vou viver conforme a minha filosofia, conforme a filosofia de outros homens, conforme a opinião dos homens, conforme a sabedoria dos homens, não quero saber de Deus, eu confio no homem. Vanglória. O religioso que está na igreja, que se diz cristão, podemos classificá-lo como também aquele legalista que procura se esforçar para obedecer todas as leis, se sente justo. Vanglória, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 21:
Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteres. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que ele está colocando aqui, meus irmãos, é o seguinte: é que essas pessoas são hipócritas. Elas formam uma casca de religiosidade, elas se esforçam para parecer justas a si mesmas, mas no final das contas elas não amam a Deus, elas adulteram, elas cometem sacrilégio, elas desonram a Deus pela transgressão da lei, elas são hipócritas, no final das contas elas quebram a lei, porque é isso que vai surgir, irmãos, que vai acontecer. O abandono de Deus, do capítulo 1, vai dar nisso aqui. Vamos ler o versículo 32 do capítulo 1. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. É isso que vai encerrar o homem, é nisso que vai encerrar o homem que despreza a Deus, juízo de Deus. E é interessante Paulo dizer, ele sabe disso, todo homem sabe que há um Deus, todo homem sabe que haverá um juízo. Eles afogam isso nos seus pecados, mas eles sabem, apóstolo Paulo diz aqui. E aí é nisso que vai acabar, no juízo de Deus. E o que se encerra, irmãos, o legalista? Onde se encerra o legalista? Paulo diz isso aqui no capítulo 2, no versículo 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Você vê que Paulo fala para o primeiro grupo, juízo de Deus. Você vê que Paulo fala para o segundo grupo, juízo de Deus. Você vê que Paulo fala para a gente que não vem na igreja, que diz assim, cristianismo não é uma bobagem, não quero saber dessa coisa de religião, eu sou um homem muito inteligente, eu não preciso de religião, religião é coisa de pessoas fracas, eu não quero saber de Deus, nada disso, é bobagem. O homem secularizado nos nossos dias, Paulo diz, o fim disso é o juízo de Deus. Eles estão se enganando, eles estão cheios de vanglória. Agora também, os homens religiosos, homens que podem estar aqui entre nós, que vêm para a igreja, que se esforçam para serem justos aos seus próprios olhos, cheios de vanglória da justiça própria. O que Paulo diz também? Estão acumulando juízo de Deus. Qual é a esperança? É deixar de confiar em si. É tanto deixar de confiar na sua sabedoria, que é o homem que não quer saber de Deus, que está de fora, que nunca vem para uma igreja, mas é deixar também de confiar na sua justiça, nas suas obras. A vanglória leva para o juízo de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo claramente. A vanglória traz juízo de Deus. O homem secularizado vai para o inferno. No dia do juízo ele vai ser condenado. O homem religioso que está na igreja vai para o inferno. No dia do juízo ele vai ser condenado. Porque ambos estão confiando em si mesmos, no que podem fazer. Mas Paulo diz então, irmãos, que a única salvação é a graça. É a graça de Deus, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. O capítulo 3, no versículo 23, ele diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aqui ele sintetiza os dois grupos nessa frase, porque o grupo primeiro é o pagão do capítulo 1, o segundo grupo é o judeu religioso. O pagão não quer saber de Deus e cria seus ídolos. O judeu ouve a lei de Deus e quer cumprir pela sua força a lei de Deus. Mas Paulo diz, todos pecaram. Todos são pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. E todos, se serão salvos, terá que acontecer isso que está no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo para nós nesta manhã, ele está dizendo assim, que ninguém nem seja um secularizado, ou um ateu prático, ou um ateu teórico, possivelmente esse não é o caso de nenhum aqui, mas também não seja um religioso, confiando nas suas próprias obras,
que todos olhem para Jesus Cristo para serem salvos gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. 28 diz, concluímos que o homem é justificado pela fé somente. O apóstolo Paulo não diz aqui esse somente, mas está subentendido, pela fé somente. Ele tem que confiar no Senhor Jesus Cristo, sem as obras da lei, isto é, sem a vanglória, sem a arrogância de dizer, eu posso ser justo diante de Deus pelas minhas obras. Não. Concluímos que o homem é justificado pela fé somente, quando ele desiste do seu orgulho, quando ele deixa de confiar em si, quando ele ouve a palavra de Deus, o Evangelho. Se ele é um secularizado, uma pessoa que abomina a religião, mas de repente ele percebe os seus pecados e a sua loucura, e ouve o Evangelho e confia em Jesus Cristo para a sua salvação. Ou ele pode ser alguém de igreja, ele pode ser um religioso às vezes há muitos anos, mas ele ouve o Evangelho, ele finalmente, porque ele tem vivido até aqui pelas suas obras, pela sua justiça, na vanglória, mas ele ouve o Evangelho e ele confia unicamente em Jesus para a sua salvação. Então, diz Paulo, este é justificado. E por isso que ele diz no versículo 27, onde está logo a vanglória? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Compreendem, meus irmãos? Então é isso. O nosso problema é a nossa vanglória, é a nossa autoconfiança, é nós acharmos que podemos nos salvar por nós mesmos. O mundo está cheio disso. O mundo está cheio disso nas filosofias humanas, nas opiniões humanas, fora das igrejas. Você vê todo tipo de filosofia que é anti-Deus, anti-evangelho, que valoriza o homem, que põe o homem no centro, como se o homem pudesse se salvar. Não, Paulo diz, não vai dar em nada. Nós estamos vendo o resultado de uma sociedade que abandona Deus em nosso país e no mundo todo o que está acontecendo. E os homens não aprendem. O século passado foi o século das duas grandes guerras, porque os homens estavam confiando em si mesmos, mas eles não aprendem, eles continuam. Mas existe a vanglória também nas igrejas, irmãos. Existe a vanglória também no meio religioso. Existe a vanglória daquele homem chato, se sentindo santarrão, se sentindo justo aos seus próprios olhos. Paulo está dizendo, esse também vai ser condenado, esse também está perdido. Diga aos irmãos todos aqui, é um alerta a todos nós, porque esse segundo talvez seja o perigo para nós. Não façam isso. Que a sua confiança esteja em Jesus Cristo, que a sua fé esteja em Jesus Cristo para a sua salvação. Não as suas obras, não a sua justiça, não o que você faz, mas que você olhe unicamente para Jesus, para a sua salvação. Agora me permita, irmãos, tratar, para nós irmos para a última parte já da nossa mensagem nesta manhã, tratar de um efeito da vitória sobre a vanglória. Quando o homem ele não confia em Jesus, ele é um homem cheio de si e cheio de arrogância. No primeiro caso, o homem ateu ou secularizado, eu estou colocando dessa forma, ele vai fazer isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, no versículo 29. Queria que vocês lessem comigo. Capítulo 1, versículo 29. Ele diz assim, certo? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Esses homens se tornam perversos, maldosos, em algum grau, outros mais, outros menos, mas todos os homens sem Deus, todos os homens do primeiro grupo que não querem saber de ouvir nada sobre Deus, é isso que eles se tornam, homens assim, maus, perversos, invejosos, enganadores, malignos, cheios de avareza, amantes dos bens, presunçosos,
desobediente aos pais e às mães, desobediente às autoridades, nécios, infiéis no contrato, irreconciliáveis, não tem misericórdia dos outros. É um catálogo que não é exaustivo, mas que Paulo coloca aqui como exemplos do que acontece na vida deste homem. Mas o outro lá, o outro religioso, ele também não fica muito atrás não, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo diz aqui, vou ler de novo agora com esse pensamento, né? Capítulo 2, no versículo 21, que diz assim: tu, pois, que ensinas aos outros, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Olha só, o religioso, furta. Tu que dizes que não se deve adulterar, olha o religioso, adultera. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Está aqui o resultado da religião sem Deus, é isso também, é maldade. Por quê, meus irmãos? Porque acontece o fenômeno de que os homens, no primeiro caso, como eles rejeitam a Deus, eles não podem amar o próximo, eles são soberbos diante de Deus, e eles são soberbos diante do próximo, e eles vão ser perversos. No segundo caso, como eles também não se submetem a Deus, a graça, ao Evangelho de Jesus, eles são soberbos diante de Deus, eles não têm paz com Deus nunca, eles ficam tentando agradar a Deus, mas impondo suas obras, ou seja, eles afrontam a Deus, querendo ser justo diante de Deus por si mesmos, e não confiar no Evangelho que Deus está anunciando no seu Filho Jesus. Então eles orgulhosos também, eles se sentem tão justos, mas aquilo tudo é hipocrisia, eles vão se tornando na verdade servos de si mesmos, eles não vencem os seus pecados, e aquilo vai torná-los, irmãos, é esse o princípio que o apóstolo Paulo diz aqui, que eles se sentem melhores do que os outros, e no final das contas eles vão também fazer mal e perseguir os outros de todas essas formas, vão ser opressores, vão ser aquele tipo de religioso hipócrita, que diz uma coisa, mas não é confiável, que por trás está fazendo todas essas coisas aqui, irmãos, eles vão ser perversos também, eles vão ser malignos também. Mas quando a vanglória vai embora, vai acontecer o quê? Leiam comigo agora o capítulo de número 11. Os últimos versículos em que o apóstolo Paulo diz o seguinte. No versículo 30, capítulo 11, versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também alcançasse misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Paulo está falando aqui dos gentios e judeus de novo. Ele está dizendo assim: olha, preste bem atenção, os judeus pecaram e vocês também pecaram. A salvação chegou a vocês por misericórdia. Aos judeus também, quando chega a eles, é misericórdia de Deus, não é mérito nenhum deles. Paulo está falando aqui do efeito da graça, da salvação, tanto num grupo como no outro, e está dizendo assim: olha, sabe aquele pagão, aquele secularizado, ele é salvo por misericórdia. Sabe aquele judeu que rejeita Jesus, mas de repente ele é salvo também de crer em Jesus. Sabe aquele judeu religioso, ele é salvo também por misericórdia. Paulo está sintetizando aqui, está dizendo: olha, todos são salvos, seja um grupo, seja outro, todos são salvos por misericórdia. Aí quando ele olha para isso, irmãos, e aqui já é o finalzinho da parte doutrinária da carta, ele já tinha anunciado todo o Evangelho, aí Paulo faz o quê? Paulo não se contém. Paulo, quando vê a graça de Deus, essa salvação maravilhosa, aí ele fala essas palavras do versículo 33. Vamos ler? Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo explode em louvor a Deus quando ele vê essa grande obra de salvação. A graça de Deus leva ao louvor, a adoração, a contemplação de Deus. Porque veja, irmãos, o homem que nega a Deus, o secularizado, o ateu,
ele não conhece a glória de Deus. Deus é apagado para ele por causa do seu próprio pecado, da sua própria loucura, da sua própria cegueira. Mas o homem religioso também não conhece a Deus, porque ele vê um Deus só carrasco, um Deus que só põe a lei para ele, faz isso senão tu vai para o inferno, e ele não vê a graça, a misericórdia. Mas o homem que entende o Evangelho, ele vê um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. E o que ele faz? Ele louva, ele é grato. Lembra do capítulo 5, verso 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus. Ele louva porque ele não está mais como o secularizado, que despreza a Deus, nem como o religioso, que está tentando se justificar diante de Deus, mas ele é como um homem do Evangelho, em paz com Deus. Já tem paz com Deus, já está tudo certo entre ele e Deus, e agora ele louva a Deus. É isso que é santidade, é isso que frutifica em santidade. O que é a santidade? O que são as boas obras? O que é praticar o que é bom? Não é uma tentativa de tentar ser justo, de procurar ser justo diante de Deus, mas é uma resposta, porque eu já fui justificado pelo sangue de Jesus, eu já estou em paz com Deus, é a gratidão. Então o homem, e é isso, meus irmãos, que eu vou considerar aqui, eu vou assim aconselhar os meus irmãos, aplique isso à sua vida. Você já creu em Jesus? Você já confiou nele como seu Senhor? Você já está em paz com Deus? Contemple isso, contemple a cruz de Jesus. É por isso que nós temos a ceia. Você já parou para pensar por que Jesus disse para a gente fazer a ceia regularmente? Porque ele está dizendo: voltem à cruz, contemplem a cruz, contemplem o que eu fiz por vocês na cruz, contemplem a graça de Deus e vejam o meu amor ali. E quando vocês perceberem o meu amor, a minha graça, o que eu fiz na vida de vocês, vocês vão fazer como Paulo, vocês vão explodir em gratidão, em louvor, em adoração. Vocês vão dizer também: glória, pois, a ele eternamente, amém, que salvou um pecador tão miserável como eu, que não tinha mérito nenhum, mas Jesus morreu por mim, eu estou salvo pela graça. Essa pessoa vai explodir em louvor, ela não vai mais ficar tentando obedecer a Deus para alcançar coisas de Deus, ela vai agora obedecer a Deus por gratidão, louvor, adoração. Isso é Evangelho, irmãos, isso é cristianismo. E aí, em segundo lugar, irmãos, vai acontecer com ela o que está no capítulo 12, versículo 1. Leia comigo também, quando o apóstolo Paulo diz logo aí em seguida: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que, irmãos? O vosso culto racional. Agora ela vai viver num culto racional. E o que é o culto racional? É oferecer o corpo dela em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo o versículo diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo aqui agora: vão e vivam neste mundo, não para o mundo, mas como um sacrifício vivo a Deus, ou seja, oferecendo o corpo de vocês neste mundo para viver para o seu louvor, para o culto racional, não mais vivendo como os homens do mundo, que não conhecem a Deus, que vivem para os ídolos, mas como homens renovados na mente, que amam a Deus, e que agora, amanhã, segunda-feira, vão trabalhar, vão estudar, vão fazer todas as coisas, mas em gratidão e louvor a Deus. E que no domingo vem para adorar a Deus em gratidão e louvor a Ele na igreja, porque amam ao Senhor, o dia santo do Senhor. E na segunda ao sábado vão viver as suas vidas como um culto racional. É isso, irmãos, é o Evangelho. E qual é a síntese disso? O apóstolo Paulo já vai lá para o capítulo 13 dizer assim, no versículo 1: toda alma... Capítulo 13 agora, verso 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Só para dar um exemplo que Paulo dá aqui, o homem grato a Deus, agora ele vai obedecer às autoridades, ele vai respeitar o presidente da república, o governador, o prefeito, os juízes, o policial, o pai, a mãe. Ele vai respeitar essas pessoas, não porque essas pessoas sejam perfeitas, porque não são, mas porque Deus as instituiu, e assim Ele vai fazer todas as coisas, assim Ele vai fazer tudo por causa de Deus.
ele vai ser obediente às autoridades, ele vai respeitar a propriedade do próximo, não vai roubar, ele não vai difamar o próximo, por causa de Deus, porque Deus que é assim. Nos 10 mandamentos nós estamos estudando, nós estamos vendo a vontade de Deus, e esse homem vai obedecer aqueles mandamentos por causa de Deus. E a síntese disso que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 8 agora: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás e se algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você lembra que o religioso adultera, rouba, porque ele é um hipócrita? Mas o homem salvo pela graça, ele vai vencer o adultério, ele vai vencer o furto, ele vai vencer a fofoca, o falso testemunho, ele vai vencer essas coisas que fazem mal ao próximo, porque ele ama a Deus, ele é grato a Deus, ele foi salvo pela graça, e quando ele é salvo pela graça e ama a Deus, ele também ama ao próximo. Você está vendo o efeito do Evangelho? O Evangelho transforma, porque o Evangelho, o amor de Deus chega a mim, e eu passo a amar a Deus, eu passo a amar o próximo, eu passo a amar as pessoas que estão em volta de mim, porque lembrando também do que o Antigo Testamento diz, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então não importa quem seja ele, não importa que ele seja branco, negro, não importa que ele seja brasileiro ou estrangeiro, não importa que ele seja culto ou analfabeto, não importa que ele seja rico ou pobre, não importa que ele seja desse ou daquele partido político, não importa que ele seja dessa ou daquela ideologia ou filosofia, não importa. O cristão passa a amar o próximo, passa a servir o próximo, passa a orar pelo próximo, passa a desejar o bem do próximo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cristão passa a amar e a servir e a lavar os pés. Lembra de João 13? Porque Jesus lavou os pés dele na cruz, e ele é tão grato a Jesus, e ele ama tanto a Jesus, que ele lava os pés dos outros agora. Esse é o Evangelho, irmãos. E é para isso, você é um crente em Cristo Jesus, você creu no Senhor Jesus? Aplique agora a sua vida nesta manhã. Se você é um crente em Cristo Jesus, seja grato, vá à cruz. Hoje nós vamos meditar na cruz, na ceia do Senhor. Aplique a sua vida, veja que Jesus veio aqui salvar você gratuitamente. Então, que a sua gratidão seja renovada nesta manhã, que o seu amor seja renovado nesta manhã, e que você jogue fora a vanglória. Você chegou aqui por acaso com alguma raiz de vanglória? Você chegou aqui de repente, porque existe, né, mesmo nos cristãos, existe a sementinha da vanglória e tem que ser vencida e vencida continuamente. Você talvez esteja querendo agradar a Deus de alguma maneira. Não faça isso, é tudo graça, é tudo a cruz de Jesus. Talvez você esteja chegando aqui com raiva de alguém, magoado, se sentindo ofendido, porque o seu eu foi ofendido. Deixe disso, perdoe, ame, ore, porque você foi salvo pela graça. De graça recebeste, de graça vocês vão dar agora aos outros. A graça de Deus chegou a mim e a graça de Deus vai se espalhar aos outros. Acabou a vanglória, eu não tenho que me defender, eu não tenho que colocar o meu eu foi crucificado, porque agora eu morri e eu vivo em Cristo Jesus. É isso, meus irmãos, que Deus, pela sua graça, expulse de nós a vanglória e nos faça cada vez mais humildes e gratos, cheios de amor a Ele e amor ao próximo, em Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele abençoe e aplique a sua santa palavra à nossa alma nesta manhã. Senhor amado, nós temos hoje aqui, na sua presença santíssima, falado do Evangelho de Jesus, falado, Senhor, da graça de Deus,
falado, Senhor, do efeito dessa graça em nossa alma, em que todos os nossos problemas estão na nossa egolatria, no nosso orgulho. Mas, Senhor nosso Deus, da cruz de Jesus, crucifica o eu, destrói a vanglória, porque tudo é graça. Opera isso na alma de cada um de nós, Senhor, que nós possamos entender isso pelo Espírito Santo, que nós possamos compreender, Senhor amado, compreender e entender e aplicar cada vez mais o Evangelho da graça, Senhor. Senhor, se por acaso alguém aqui entre nós ainda não é um crente verdadeiro, ainda é um mero religioso, ó Senhor, opera essa graça, que todos aqui creiam verdadeiramente em Jesus. E se nós, Senhor, chegamos aqui de alguma maneira, Senhor, nos deixando levar pelo nosso orgulho, que possamos hoje, pelo Espírito do Senhor, aplicar o Evangelho, a mensagem do Evangelho à nossa alma, toda vanglória seja retirada, todo orgulho seja retirado, Senhor, e nós possamos nos voltar para Ti em louvor, como o apóstolo Paulo faz no finalzinho de Romanos 11, e nós possamos contemplar essa misericórdia, essa graça, explodir em louvor, em adoração, e possamos amar a Ti, e possamos, consequentemente, amar o nosso próximo, e crescer na obediência aos 10 mandamentos em amor, crescer em santidade, e servir, lavar os pés uns dos outros, primeiro nós aqui, lavando os pés uns dos outros, e depois, Senhor, lavando os pés também dos que estão fora, levando a eles o Evangelho, levando a eles a palavra, servindo o ser humano, Senhor, expressando o amor de Deus, a graça de Deus, pelo Espírito Santo. Nós oramos assim, Senhor, nos abençoe, conceda-nos essa graça, abençoe nossa amada e querida igreja, frágil, pequenininha ainda, frágil, imperfeita, mas suas ovelhinhas, Senhor, abençoe cada ovelha amada aqui, fortaleça na fé no seu Filho Jesus, conceda graça a cada um por seu Espírito Santo, Senhor, para que se cresçam neste amor e nessa gratidão e nesse serviço, e possamos juntos aqui como igreja glorificar cada vez mais o seu nome neste bairro e nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém e amém.